tudo bom? Estamos aqui de novo, então, parte de bioquímica, vamos falar dos lipídios, compostos orgânicos, última parte da aula de bioquímica, lipídios. Pessoal, como a gente estava falando antes, a gente começava a falar dos compostos, tanto em proteínas quanto em carboidratos, a gente sempre via a função dos lipídios, ou basicamente o que são os lipídios? Gordura, né? Então, as gorduras, os óleos são todos aqui os lipídios, e a função desses lipídios vão ser quais? Por incrível que pareça, estrutural. Eles vão ter um papel estrutural no nosso organismo, vão estar lá na membrana plasmática das nossas células, a gente já vai chegar lá em membrana plasmática, vai saber o que é tudo direitinho. Eles vão ter essa função então estrutural, vão estar presentes em alguns seres vivos, fazendo parte da estrutura desses seres vivos. Além disso, eu vou ter outra função dos lipídios, que é a energética também. Elas vão ser a nossa reserva de energia, né? A gordurinha lá e tal vai ser a reserva de energia do nosso corpo, tá? Então, além daquele glicogênio que a gente viu lá nos carboidratos, nós vamos ter essa reserva energética aqui na forma de lipídios. Então, sempre que tem um acúmulo de gordura no nosso organismo, ele vai ficar lá na forma desse lipídio para que a gente possa utilizar depois. Além disso, eu vou ter a função de isolante térmico nos lipídios, ou seja, vão auxiliar na manutenção da temperatura corporal dos seres vivos. No nosso organismo eles também vão ajudar, né, como isolante térmico, né? Sempre tem aquela história que o gordinho não sente frio, é porque então ele tem aquela camada de gordura que vai auxiliar para manter a temperatura corporal dele. Feito, pessoal. Além e por último nas nossas funções dos lipídios, a função endócrina. Então, os lipídios vão fazer parte de alguns hormônios, ou seja, alguns hormônios são lipídios que estão no nosso organismo. Tá? Os hormônios sexuais, a gente já vai ver direitinho, então, esses hormônios aqui, essa função endócrina dos nossos lipídios. Então, aqui, ó, 4 funções bem importantes e a gente agora vai falar da classificação desses lipídios. Para começar, a composição, né? Como é que é composto os lipídios? Basicamente um álcool, que é o glicerol, e ácidos graxos. Tá? Então esses lipídios vão ser basicamente, a maioria deles, um glicerol ligado a ácidos graxos. Então o meu monômero, desse meu polímero que é o lipídio, a menor parte a gente diz que são os ácidos graxos e ali o glicerol que vai estar compondo também esses lipídios. Pessoal, lipídios são moléculas apolares, nem todas, a maioria. Então a maioria das moléculas de lipídios são apolares. E a gente vai ver que lá na química o professor Eduardo vai falar para vocês que essas moléculas apolares vão ser boas para dissolver moléculas que são apolares. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então a gente vai ver que a água vai ter uma estrutura polar e aí eu vou ter algumas coisas, algumas características entre lipídios e águas que a gente vai ver daqui a pouco. Feito? Então a função, temos essas 4 funções importantes e a composição, basicamente um glicerol, um álcool, glicerol e ácidos graxos nessa molécula associados ao glicerol. Então vamos começar agora pela classificação desses lipídios. Primeiramente, nós vamos falar então dos cerídeos, que são as ceras, né? Então são as moléculas que vão estar lá formando ceras nos seres vivos, vão servir para impermeabilizar a pele, a epiderme de alguns seres vivos e, no nosso caso, a cera de ouvido, né? A cera de ouvido é um lipídio, é um cerídeo que vai estar auxiliando na formação, lá na proteção dos órgãos do nosso ouvido. Então a classificação, são lipídios que vão estar dentro do nosso organismo. Existem cerídeos também lá nas abelhas, no favo, então tudo isso também são ceras, em todos os seres vivos aí a gente vai ter a presença desses cerídeos. Além dos cerídeos, nós teremos os fosfolipídios, que são muito importantes, porque esses fosfolipídios aqui, que são lipídios complexos, vão ter um grupo fosfato,
tá? Uma região com um grupo fosfato e toda a região depois dos ácidos graxos associado a esse fosfato aqui. Por que que ele é importante? Porque esse grupo fosfato ele vai dar uma polaridade para essa molécula. E aí essa molécula de lipídio vai ter tanto uma região polar, que vai ser onde eu tenho a presença do grupo fosfato ou do fósforo, e a região apolar, que vai ser a região onde eu tenho os lipídios, os ácidos graxos. Então eu vou ter essa região aqui chamada de apolar, e a região superior, onde eu encontro o grupamento fosfato, a região polar da molécula. Essa característica dos fosfolipídios é muito importante, isso já caiu na prova do Enem, relacionado com o quê? Com a característica anfifílica, ou também chamada de anfipática da molécula de fosfolipídio. Ou seja, o que significa essa característica? Ter tanto uma região polar quanto apolar. Ela vai conseguir relacionar-se com a água e uma região que não vai se relacionar com a água. Ou seja, uma parte hidrofílica, ou seja, amiga, filia, ou a parte apolar, que vai ser hidrofóbica, fobia, medo da água. Tá? Então essa parte não dissolve em água, não tem contato com a água, e essa parte tem o contato com a água. Pessoal, fosfolipídios vão existir na nossa membrana plasmática. Quando a gente chegar lá na parte de citologia, falar de célula, a gente vai ver que esses fosfolipídios estão compondo a membrana plasmática. E essa característica de ser anfipática ou anfifílica é muito importante para essa molécula, para a nossa membrana plasmática. Tá? Então isso já caiu na prova do Enem, e aí ele dizia lá na prova do Enem que ele colocava essa molécula que tinha uma região polar e região apolar, não me lembro direito, e aí ele falava exatamente que essa molécula fazia uma conformação quando ela é colocada em meio aquoso, em que a região polar ficava escondida da água. Desculpa, a região apolar ficava escondida da água. Então deixa eu redesenhar aqui. Tá? Então quando ela colocava em meio aquoso, essa molécula ela ficava com essa conformação, mais ou menos, aqui ficou meio feio meu desenho, mas tu olhar lá na prova do Enem, ela vai aparecer direitinho. E essa conformação aqui da molécula de fosfolipídio, onde eu tenho aqui por volta as moléculas de água, tá? Essa conformação do fosfolipídio a gente chama de micela. E essa micela, então, é bem importante. Por quê? Porque eu estou protegendo a parte apolar e a parte polar está em contato com a água, conseguindo fazer transferência de substâncias, sei lá eu. Tá? Então essa micela é uma característica importante destes fosfolipídios aqui, porque são moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Beleza? Então, fosfolipídios aí, lipídios bem importantes da composição de estrutura das nossas células, que tem essa característica bem peculiar, que é ser anfifílica ou anfipática. Um outro lipídio são os glicerídeos, tá? Continuando aqui a classificação desses lipídios, os glicerídeos vão ser então lipídios formados pelo glicerol e ácidos graxos. E esses glicerídeos aqui, quem são? Basicamente a gordura, a banha animal e os óleos de origem vegetal. Então isso daqui é de origem animal e de origem vegetal. Além disso, o que diferencia as gorduras e os óleos são que nos óleos eu tenho as tais das gorduras insaturadas. O que é uma insaturação? Lá na química orgânica o professor Eduardo vai falar para vocês de novo, mas eu tenho que nos óleos vegetais, que nos óleos vegetais eu posso ter entre os carbonos lá do ácido graxo, insaturações, ligações duplas ou até ligações triplas. Isso são as insaturações, né? As ligações do carbono. E
lá na gordura animal, a gente vai ter que elas são todas saturadas, também chamadas de gorduras hidrogenadas, né? Essas gorduras aqui tu vai encontrar basicamente aonde? Nesses alimentos porcões que tu come aí, lasanha, hot pocket, x linguiça, sei lá eu o que. Tudo isso, então, a gente vai encontrar essa gordura animal que não faz bem para o nosso organismo, né? Essa gordura pode entupir veia, pode fazer o capeta lá dentro do teu organismo. Então, essa gordura animal normalmente não é boa, mas não significa que também tu vai abusar da gordura vegetal, né? Então, tudo que é demais é sempre ruim para o teu organismo. Então, se liga aí, os óleos são as gorduras vegetais, então, essas são as gorduras boas, basicamente, para o nosso organismo. Então, lembrando, óleos nos vegetais, gorduras insaturadas, e a gordura animal são as gorduras saturadas, tá? Aqui a gordura banha, né? Então, óleos líquidos e as gorduras são sólidas, tá? Sempre lembrando disso aí, por causa dessa saturação e da insaturação. Beleza. E por último, a gente tem para falar dos esteroides, que já está pensando em anabolizante já está pensando em ficar bombado. Não, esteroides aqui são os hormônios, tá? É aquela função endócrina que eu te falei lá no comecinho. Então esses esteroides aqui são os hormônios que existem no nosso organismo, principalmente os hormônios sexuais eu vou encontrar aqui nos esteroides. Por exemplo, progesterona, que é um hormônio feminino, o estrógeno, basicamente também feminino, e a testosterona. Então todos eles são esteroides. E um que não é hormônio, mas que é bem importante, o colesterol, né? Colesterol também faz parte dos esteroides. Colesterol é só origem animal, tá? Então esse colesterol aí vai existir só em células animais, só os animais produzirão colesterol. E os hormônios sexuais, os hormônios que existem em nós seres humanos aí, progesterona, o estrógeno, faltou o acento aqui, tá? Estrógeno, e a testosterona, né? O hormônio masculino e tal, responsável ali pela bombada lá nos anabolizantes e tal. Testosterona que é utilizada e as mulheres botam para ficar que nem as paniquetes e ficam aquelas vozes de pato lá, aquelas coisas horríveis, né? Parece uns travecos. Testosterona que elas tomaram, tá? E o colesterol dos esteroides, o que é importante eu te falar? Aquele negocinho do colesterol bom e colesterol ruim. Pessoal, o que é colesterol bom e colesterol ruim? É determinado pela densidade dessas moléculas, tá? Então, o HDL é de alta densidade e o LDL é de baixa densidade. Qual é que é o colesterol bom, qual é que é o colesterol ruim? O bom é o HDL e o LDL vai ser o tal do colesterol que a gente diz que é o ruim, tá? Então eles vão ser o colesterol que vai ser transportado e o LDL vai ser aquele que vai entupir as tuas veias, que vai dar aterosclerose, vai entupir tudo, vai dar um problema dos infernos, vai dar derrame e tu vai pro farelo. Tudo isso por quê? Por causa da alimentação rica nessas gorduras todas que tu vai tomando aí, gordura saturada, tudo isso que tu vai se alimentando, vai gerando esse LDL no teu organismo e aí tu vai pro farelo depois. Então toma cuidado com esse negócio que tu tá comendo aí. Ah, senhor, como é que eu vou fazer para decorar isso daqui? Tu quer sempre decorar, né? Tu não quer aprender os negócios, tu quer sempre decorar. Como é que tu vai decorar qual que é o bom, qual que é o ruim? O H é o herói e o L é o ladrão. O bom é sempre ser o herói, né? E o ladrão é sempre ruim. Então, o HDL é o colesterol bom e o LDL o colesterol ruim. Feito, pessoal? Então, aqui as 4 classificações dos lipídios, as funções que a gente falou ali no começo. Então, guarda tudo isso daí, que na aula de citologia a gente vai ver de novo essas moléculas aí, e aí tu já tem que saber tudo isso direitinho. Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula.